Olá pessoal, aqui quem vos fala é Joab Rocha e vamos aí para mais uma reflexão diária. Nós estamos falando aí sobre os milagres de Jesus no Evangelho de João. Hoje nós vamos falar sobre a multiplicação dos pães, né, que está registrado no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao 13. Antes disso eu quero te convidar a você que está ouvindo essa mensagem, que compartilhe ela, que se inscreva no nosso canal, né? Para que essa mensagem ela possa alcançar mais vidas. Se você está sendo abençoado por essa mensagem, então compartilhe ela, deixe seu comentário, deixe seu like para que ela possa alcançar mais vidas. Então vamos lá para mais essa reflexão. O texto diz assim, na palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 6. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para dar-lhes de comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está ali um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas isto o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se os homens com o número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, fizeram, encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vamos ver algumas lições que nós podemos aprender. A primeira lição que nós aprendemos com essa mensagem, com esse milagre, é que Jesus tinha uma capacidade de atrair as pessoas, né? Nos evangelhos nós vamos ver que Jesus, onde ele passava, ele atraía multidões, as pessoas iam até ele, né? Pessoas, até mesmo nós vamos ver nos relatos dos evangelhos, que pessoas, até cobradores de impostos, que era considerado, né, naquela época um dos piores pecadores que existiam, mas eles chegavam até Jesus, iam até Jesus. A pergunta que eu tenho para nós, né, que estamos ouvindo essa reflexão é: será que a nossa vida ela tem atraído as pessoas? Será que a nossa vida ela tem, né, expelido ou atraído, né? As nossas atitudes podem fazer com que a nossa vida ela atraia as pessoas ou expele as pessoas para longe de nós. Que possamos aprender com Jesus a ter essa capacidade de atrair essas pessoas, atrair as pessoas, a fim de que elas possam conhecer Deus através das nossas vidas. Outra lição importante que nós aprendemos com essa palavra é que Jesus, quando ele olha aquela multidão, né, ele pergunta a Filipe, né, o que era necessário para dar de comer. Filipe fala que 200 denários, ou seja, um denário era um salário de um dia, né, de trabalho. Então, a pessoa trabalhava, ganhava um denário. Então era necessário trabalhar 200 dias a fim de comprar comida para toda aquela gente. E foi informado a Jesus que havia um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos, e foi apresentado até Jesus.
Uma lição que eu aprendo com isso é que Deus, né, quer usar aquilo que nós temos. Deus, Ele quer usar aquilo que nós temos disponíveis, né? O que você tem disponível para Deus usar, o que você tem disponível para que Deus possa multiplicar. Eu não sei, você pode ter um talento, você pode ter uma habilidade, você pode ter recursos. Então Deus quer usar, ainda que seja o pouco que você tem, Deus quer usar a fim de que esse talento, isso que você tem, né, possa alcançar muita gente, possa alcançar muitas pessoas. Outra coisa que nós aprendemos com essa palavra é que quando Jesus recebe aquele 5 pães e 2 peixinhos, Ele dá graça, né? Ele agradece. Então eu aprendo aqui que nós devemos agradecer a Deus pelo pouco que temos, ainda que seja pouco, nós devemos ser gratos a Deus. A gratidão, ela brota de um coração que tira os olhos daquilo que não tem e valoriza aquilo que tem. Então, se você que está ouvindo essa mensagem, ouvindo essa reflexão, eu quero te dizer uma coisa: seja grato a Deus, seja grato por tudo aquilo que Ele tem te dado, né? Não fique olhando para aquilo que você não tem, mas valorize, né? Valorize aquilo que você tem, valorize aquilo que Deus tem te dado, aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, aquilo que Deus tem abençoado. Então valorize a família que você tem, valorize o emprego que você tem, valorize o carro que você tem, valorize tudo, ainda que seja pouco, mas valorize tudo o que você tem. E por último, eu gostaria de falar a última lição que eu aprendo nessa palavra aqui. Nos últimos versículos nós vamos ver que Jesus orienta os discípulos a recolher os pães que sobraram. Isso eu aprendo que nós não devemos desperdiçar nada. Nós não devemos, né, desperdiçar aquilo que Deus tem nos dado. Nós temos que cuidar daquilo que Deus tem nos dado. Nós temos que valorizar, nós temos que cuidar. Quantas pessoas, né, vamos exemplificar, às vezes as pessoas estão lá, estão desempregadas, e aí pede para Deus abrir uma porta de emprego, começam a trabalhar e de repente começa a chegar atrasado, começa a faltar, né? Isso é o que? É desperdiçando a bênção que Deus deu. Deus abençoou, mas ele está desperdiçando a bênção de Deus. Então não desperdice, não jogue fora aquilo que Deus tem te dado. Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você através dessa reflexão, né? Essas lições que eu gostaria de compartilhar com você. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por mais uma reflexão, que o Senhor possa tocar vidas, que vidas possam ser tocadas, ó Deus, onde quer que uma pessoa possa ouvir essa mensagem, que o Senhor possa abençoá-la, alcançá-la, no nome de Jesus. Amém.